Olá, meus irmãos. Que a paz de Atom esteja convosco. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse tema tão ainda não aceito por grande parte da humanidade, que é uma das leis universais, que é a nossa natural reencarnação. No ano de 500 a 1500, por 1000 anos reinou as trevas neste planeta. E, por assim dizer, a manipulação foi tremenda. Todo tipo de método, mecanismo para manipular as massas foi imposto. Mas depois deste período, tivemos mais uma vez a promessa do Cristo sendo cumprida, trazendo a luz novamente para o seu tão protegido planeta Terra. E eu fui incumbido de trazer mais uma vez, tentar trazer a luz mais uma vez. Mas a manipulação era tanta, ainda é tamanha neste planeta, que quando a luz tenta entrar, existe uma resistência que parece até que estamos trazendo o oposto, não é mesmo? E naquela época a manipulação vinha da Igreja Católica, não é? E até mesmo nas escolas foi imposto obrigatoriamente o catecismo. Eu, como professor, naquela época não pude continuar, pois não podia compactuar com isso. Porque o livre-arbítrio, o livre pensar, era totalmente visto erroneamente. Todos sendo intuídos, imbuídos a serem levados ao que a Igreja Católica impõe, ao que o governo coloca como regra. Daí surgiram os dogmas, doutrinas. Eu entendo que para muitos espíritos ainda, como vou colocar, muito infantilizados, posso dizer assim, esses espíritos ainda precisam da religião. Precisavam da religião. Por que esses espíritos precisam de religião? Alguém pode me responder isso? Porque aqui na Terra foi feita a lavagem, né? Que você precisa estar numa religião para você estar com Deus, né? Você tá com aquela lavagem toda do medo do inferno, né? É aquela mentira, né? Que eles fazem, né? Eu preciso estar dentro de um templo, doar meu dinheiro, que assim eu tô servindo Deus. Se não for isso, eu não tô servindo Deus. Eu faço isso por obrigação, né? Por medo do inferno. Não faço isso por amor ao próximo nem por nada. E eu
espiritualizado na hora do local, depois... Sim, você precisa de um templo para se espiritualizar. Isso. Exato. E é só naquele momento. Espiritualidade se resume àquele momento. Sua vida não é espiritual, né? Isso. É assim que é acreditado hoje em dia, infelizmente. Ok. É uma boa percepção, com certeza. Totalmente real. Mas tem um adendo ainda. Que eu percebi que as pessoas, elas, por não terem sido realmente educadas e influenciadas para isso, elas preferem os dogmas, elas preferem as regras, né? Porque é mais fácil. Se eu vou em tal religião, se eu vou em determinado local, e eles me colocam as regras lá, eu não preciso pensar, eu não preciso racionalizar, eu não preciso, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não, já está montado o script. Eu já sei o que eu devo fazer. Se eu fizer tal coisa, eu vou para o céu. Se eu fizer tal coisa, eu vou para o inferno. É prático, né? E daí, como ele disse, eu vou uma vez por semana, sei lá, 2 vezes, e tá tudo certo, tá quitado, né? Naquele momento, eu quitei os meus débitos e eu vou pro céu, eu pago lá, né, um 10%, enfim. Faço a minha caridade, né? A caridade, entre aspas. E tá tudo certo. Então, eu acho que a religião se tornou algo cômodo, não é mesmo? Algo fácil, prático. Eles me dizem o que eu tenho que fazer e eu simplesmente, sem racionalizar, sem pensar, sem pesquisar, estudar, questionar, levar para o meu subconsciente, para o meu interior, deve ser, né? É mais fácil. Deve ser, deve estar certo. E isso foi incutido realmente, né? Nessa raça humana. De que, não, vamos sempre do jeito mais fácil. É sempre assim. Então, tem os dois lados da questão. Ninguém é vítima, né? Ninguém é algoz. Tanto o sistema, tanto a sociedade fez de tudo para manipulá-los, mas também vocês não fizeram nada para resistir a isso. Cada um tem a sua parcela aí de dívida, né? Com essa questão. E imagine que naquele momento em que eu saí, deixei de dar aulas na escola, comecei a dar aulas particulares e tinha ainda uma renda que eu tinha guardado para me preparar para esses momentos, né? Eu sempre estava precavido. E naquele momento foi o exato momento em que começou tudo, o burburinho que você ouvia falar das mesas girantes, não é? E aquilo me deixou incomodado, assim, primeiramente, né? Porque parecia um espetáculo de magia, de mágica. E eu, como um homem totalmente racional, que era, e ainda sou, sempre fui pela razão, né? Vamos tirar a prova, vamos ver, vamos estudar, vamos analisar, vamos perceber de fato o que acontece ali. Vamos nas profundezas. Essa coisa de superfície para mim nunca funcionou. De ficar no raso, não, fulano me disse, eu simplesmente acato, não. Então, daí que você já percebe ao seu derredor os espíritos, né? Que tem essa condição de evoluir mais. Esse aqui dá pra... Acho que esse aqui vai. Esse aqui dá pra evoluir um pouquinho mais nessa vida. Esse aqui vale a pena. Porque você vê que ele não simplesmente acata o que fulano fala, o que tal religião fala, ou o que o governo disse, a NASA falou. Você não simplesmente fica ali no raso.
você se aprofunda. Então, naquele momento, pessoas próximas a mim estavam muito empolgadas, impactadas, né, com todo esse fenômeno sobrenatural, que foi o Consolador, né, tão prometido por Jesus, pelo Mestre, que ele nos disse que naquele momento ele não poderia falar sobre mais profundamente, né? Ele falou sobre a reencarnação e falou muito sobre isso, mas muito a Igreja Católica retirou da Bíblia. Muito a Igreja Católica, né, destruiu e queimou livros. A Igreja esteve e ainda está no poder, né? Mas antigamente o poder dela era maior ainda. Então vocês imaginam quando eu comecei a estudar e comecei a perceber que se tratava de algo real, verossímil. Aquilo para mim também foi muito impactante. Você imaginar que depois da vida não existe a morte, há mais vida. Só que por que esse termo da reencarnação não é aceito? Por que a reencarnação não é aceita? Mesmo que saibam lá no seu subconsciente, mesmo que se você for analisar, é o que faz sentido, enfim, você tem várias provas, várias pessoas que contando as mesmas histórias, as mesmas coisas, e foi trazida já essa revelação há um bom tempo, né? Por que ainda nos dias de hoje isso é tão difícil de ser aceito? Quem quer responder? Hoje em dia, né, muito pela zona de conforto, né, porque as pessoas acostumaram com a lavagem, a hipnose, né, o ego também, né, a gente vive num mundo totalmente dominado, né, onde os de cima sabem tudo que é a verdade, né, e usam para manipular as pessoas. E também a maior questão é aquela, né, a maior questão realmente ainda é a zona de conforto. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer o bem, eu vou ter que evoluir, eu vou ter que ir para cima, não vou poder ficar esperando meu terreno no céu, só ir na igreja e ganhar meu terreno no céu. Eu não vou poder odiar meu irmão aqui da igreja. Exato. Eu não vou poder falar mal dele. Então é muito disso, é do não fazer. O nosso ego ele é muito preguiçoso e o ser humano acostumou a estar na zona de conforto. Perfeito. É exatamente isso. Por que não se aceita a reencarnação? Porque aí eu não vou poder odiar o meu irmão. Não é mesmo? Aí porque se nessa encarnação eu sou um homem e eu vou lá e violento uma mulher, sabendo da reencarnação, que na próxima eu posso ser uma mulher, pode acontecer o mesmo comigo, e pela lei da causa e efeito provavelmente irá acontecer, você não vai poder, então você não tem desculpas se você acredita realmente na reencarnação. Acredita não, porque, né, é uma realidade, independe de você acreditar ou não. Mas enfim, usando um termo mais coloquial, né? Se você entende que existe a reencarnação, aí a coisa muda demais, não é? Você não vai poder ser conivente com o mal. Porque você tem outra vida, você não vai poder destruir o planeta, porque você vai vir de novo neste planeta, não é mesmo? Porque há sempre, nesse meio, quando se fala do planeta, de cuidar do meio ambiente, as pessoas sempre veem, mas aqueles, né, que são bem realistas, tipo, bem sinceros, né? E não tem nem vergonha de dizer isso. Mas eu nem vou estar aqui, daqui não sei quantos anos. O problema não é meu, não é mesmo? Se você reencarnar, o problema daí passa a ser seu, né? Então, na verdade,
É isso que acontece, né? As pessoas tentam se enganar, fingindo que não, morri, acabou, não tem mais nada, tá tudo certo, não tem problema. É mais fácil, né? É mais cômodo, realmente. Então, a reencarnação, se você for olhar com um olhar bem da centelha mesmo, colocando o seu ego um pouco de lado, você vai perceber que há justiça na reencarnação, que é completamente correto, que essa é a forma mais benigna que o universo tem de fazer a justiça, de fazer o bem. Porque tanto amor, é um amor assim tão infinito da fonte de Atom, que ele dá chances e chances e chances para suas centelhas, infinitas chances, não tem fim. Vocês podem demorar milênios, milênios e milênios para voltar a serem a luz que são, mas em algum momento isso vai ocorrer. Só pode demorar mais, você pode sofrer mais por escolher sofrer mais. Isso é uma escolha. Se você quer passar mais tempo sofrendo, livre-arbítrio, você escolhe. E outra lei muito correta é o que você planta, você colhe. Isso nem precisaria ninguém falar, né? Mas muitos já falaram. O Cristo já falou, Buda já falou. Muitos dos avatares sempre falaram isso, e isso vocês veem na prática. Você planta uma semente, depois de um tempo vai colher. Tudo isso é natural. Então, fugir das leis naturais, fugir da realidade, não resolve nada, não vai adiantar nada. Você só vai perder mais tempo nessa caminhada. Mais tempo fingindo, enganando a si mesmo. E este não é o momento mais para enganações, né? Este é o momento de fechamento de mais um ciclo no planeta Terra, e que está sendo aguardado por muito tempo. Eu, naquele momento, acreditava que seria ali o momento que a luz se faria, a luz se fez, mas não tão grande quanto eu esperava. Eu esperava que já fosse ali o dado momento em que a Terra mudaria, seria uma nova Terra. Porque eu via tanta indiferença, tanta desigualdade. Eu via as pessoas, mendigos, passando fome na rua, sem ter um teto. E do outro lado, a bela França, né? Esplendorosa, com sua riqueza. Uns com tanto, outros com tão pouco. E isso não provém de Deus. Então, a lei reencarnacionista também nos traz essa verdade, nos traz essa revelação de que nós compreendemos melhor os nossos sofrimentos atuais. Por que eu estou passando por isso agora? Por que nessa vida eu tenho essas dificuldades? Na verdade, as dificuldades são bênçãos, não é mesmo? Porque você vai conseguir evoluir. A partir daí você consegue se melhorar, você tem que olhar, não, olha só, isso está vindo para mim, e se eu ultrapassar isso, isso vai me levar para um melhor patamar. Eu vou ter pago meu débito lá atrás. Eu paguei, e aí eu posso ir adiante, eu posso ir melhorando, evoluindo. Agora, se você vê aquilo como algo ruim, negativo, aí você nunca vai conseguir ir para frente. Porque você fica reclamando, você não quer fazer, você enxerga aquilo como um castigo.
Então, só o fato de compreender a reencarnação já deveria mudar a vida de todos vocês. As suas ações, as suas atitudes deveriam mudar totalmente da água para o vinho. E o que se vê não é muito isso, né? O que se vê é que diz que entende, que sabe, que compreende, mas e as ações e as suas atitudes? Aí o que fizeram do espiritismo? Mais uma religião. É sempre assim, um avatar traz a luz, traz uma verdade e ela é transformada depois que ele se vai em religião. Porque vocês têm que sempre limitar a coisa. Vocês têm que sempre fechar, encaixotar numa caixinha e deu, é aquilo, acabou. Não é o que os espíritas fazem hoje em dia? Ah, é as obras de Allan Kardec. É, Allan Kardec. As obras de Allan Kardec, mais nada. O que passou fora disso é que nem os evangélicos com a Bíblia fizeram a mesma coisa. Falaram dos evangélicos e fizeram igual. Por quê? Porque eles têm a necessidade de se impor, de se colocar num quadradinho, aí seguir essas regras, esses dogmas, essa doutrina. Tem que ser assim. E passou disso aqui, já não pode. Você limita o agir de Deus o tempo inteiro. Vocês limitam. Ah, porque espírito tal é da Umbanda. Como que o espírito é da Umbanda? Como isso pode ser racional? Se todos somos um, se é tudo uma coisa só. Como que o espírito é de tal religião? O espírito só pode aparecer naquela religião. Mas é uma limitação incrível. Estão sempre querendo limitar a coisa. Estão sempre querendo reduzir, né? A gente traz uma verdade para expandir a consciência e o que vocês fazem? Encaixotam aquilo lá. A luz era para iluminar mais e não menos. Então, meus irmãos, sempre que o novo é trazido, ele é atacado, ele é escarnecido, ele é zombado, vão tentar de todas as formas dizer que não pode ser, que não é assim, que não é desse jeito, não é dessa maneira, tem que ser assim, tem que ser assado, não é mesmo? Porque quando eu trouxe a revelação, uma das muitas, né? Que na verdade não tinha nada de novo, né? Mas para a grande maioria sim ainda. Porque a manipulação foi tanta que esqueceram que o mestre já tinha trazido, né? E eu vim para trazer de uma maneira mais profunda, trazendo as perguntas para os espíritos, testificando. Olhem só, o trabalho que eu fazia era dia e noite, eu não parava, eu não descansava, eu trabalhava incansavelmente para que fosse decodificado totalmente para vocês, para que fosse deixado, esmiuçado. E o Livro dos Espíritos traz as perguntas aos espíritos e as respostas dos espíritos. E vocês acham que eu peguei isso de um espírito, de um médium? Teve que haver testificação. Eu ia para vários lugares para testificar e conversar com vários médiuns, trazer o espírito, fazer a mesma pergunta e verificar se a resposta era a mesma. Essa é a testificação.
Eu preciso de mais de uma resposta. Preciso que mais de um espírito me diga a mesma coisa para eu ter certeza que não é uma fraude, que ele não está no animismo. E nós estamos fazendo isso neste momento, testificando outros trabalhos que estão sendo feitos por aí na internet também. Então precisa haver a testificação, porque senão fica parecendo que ele é um maluco lá que está fazendo tal coisa e é só ele. E os espíritos têm que trazerem, porque neste planeta temos muitos incrédulos, não é mesmo? Tem que se ver para crer. É uma coisa assim bem complicada. E que, como disse o Osho já na outra vez, eu não sei como respiram, né? Porque o ar não se vê. Então, a testificação está sendo trazida. Se você parar para perceber, dar uma pesquisada na internet, você vai ver que tem um foquinho de luz lá, um foco de luz lá do outro lado, tem um farol aqui, e testificando, falando as mesmas coisas que o outro está falando, em lugares diferentes do planeta, do país. Então tem muita gente que acha isso um pouco repetitivo, que está falando a mesma coisa, que eu já ouvi lá do fulano, que eu já sei disso, que já falaram, mas precisa haver a testificação. Vocês compreendem, não é? Porque aí vocês podem analisar e ter certeza. Ou está acontecendo como foi o que foi dito na minha época, que estava acontecendo um delírio em massa. Estavam todos ficando malucos. Várias pessoas ao redor do mundo vendo a mesma coisa, tendo as mesmas experiências. Então a igreja tentou de todas as formas. Queimou o livro. Queimou vários livros, não só esse, né? E tentou nos desestabilizar. Mas a única coisa que eu pedi para o Espírito da Verdade foi que me desse saúde, para que eu continuasse a empreitada. Porque foi me avisado desde o início que não seria fácil, que haveria muitos ataques, que eu seria escarnecido, que era assim mesmo. Eles já haviam me preparado para isso e eu aceitei, mesmo assim, fazer o trabalho. Eu me coloquei nesta posição já sabendo o que aconteceria. Então, vocês devem perceber que sempre quando a luz é trazida, ela é rejeitada. Então, meus irmãos, mais um momento de fechamento de ciclo no planeta. E novamente isso vai ocorrer. Novamente a luz está sendo trazida, o novo está sendo trazido e cada vez vem mais forte, não é mesmo? E dessa vez o novo vem para ficar, não tem mais como fugir. Quem não quiser continuar no planeta, não é mesmo? Como já foi trazido várias vezes, não só aqui, testificando mais uma vez. É natural o expurgo,
planetário. Já aconteceu muitas vezes. O dilúvio foi um deles. E isso ocorre em qualquer planeta que esteja evoluindo, principalmente primeira, terceira, que está no começo da sua caminhada ainda. Então, será natural os ataques, será tudo muito normal, porque o planeta ainda o que predomina neste planeta é as trevas, então não há de se esperar menos que isso. Até porque se não houver ataques é até estranho, porque tem algo errado. Infelizmente neste orbe é assim que funciona. Eu vou passar a palavra para o Osho, porque ele sempre tem algo para trazer, né? Para ponderar assim. Não é à toa que a luz para vocês é sempre forte demais. É um incômodo. Uma coisa, vou dar uma dica para vocês. Quando você se sente incomodado, é a luz entrando. O incômodo é grande. E se acostumem, porque a cada dia que passa agora, a luz vai entrando mais e mais e mais e mais forte, mais perto do planeta Terra. Este é o objetivo. Isso já foi totalmente acordado. O planeta está ascensionando, não tem mais para onde correr. E quando se fala de luz, né, as pessoas romantizam muito. Já falei isso aqui, né? Romantizam demais. É aquele conto de fadas. Ai, a luz vai vir, que bênção. E aí quando a luz chega, o que vocês fazem? Escarnecem, debocham. Vocês fazem pouco da luz. O que não fizeram com Jesus? É até de se estranhar se não fizessem o mesmo novamente, não é? E consciências crísticas sempre estão sendo enviadas ao orbe. Para ver se traz a luz, para ver se ilumina, para ver se melhora a coisa. Mas a coisa é tão difícil que vão lá e matam. Apedrejam. É um monte de atrocidade que não dá nem para enumerar, né? Porque queimado vivo, queimadas vivas, aquele lá foi um espetáculo, um ritual assim, né? Um sacrifício às trevas, né? Se dizendo ser a da luz, dizendo que em nome da luz estamos queimando essas bruxas. Então vocês têm que ter um bom discernimento. Não, nem precisa ter um bom discernimento. Acho que, né? Uma análise assim bem superficial, você já percebe quem é luz e quem é trevas. Num planeta desse de terceira dimensão é muito fácil. Onde está a grande massa, a multidão, tem alguma coisa errada. Tem que ter. Não é possível. Porque aqui, né? A luz não é aceita. Nunca foi aceita. Porque o ego sempre quer prevalecer. É o egoísmo, é a ganância, a vulgaridade, promiscuidade. Só tem coisa boa, né? Só coisa boa. Só coisa que a carne
gosta. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... Eu queria trazer um adendo sobre magia negra. Vocês sabiam que para fazer magia negra não precisa de muita coisa, não? Tem gente que acha que é só feiticeiro, tem que, né, ter todo um ritual, tem que ter um sacrifício. Vocês sabem que quando vocês sentem raiva de alguém, quando vocês mandam um pensamento para alguém, negativo, obviamente, vocês estão fazendo magia negra? Mas você vê, né, que, nossa, falou magia negra, as pessoas já... Ah, fulano lá faz magia negra. Ah, é visto assim como... Ah, todo mundo aqui faz magia negra. E assim, ó. Só o dedo tá fazendo magia negra. Estão sempre julgando, sempre pensando mal, sempre que odiando, tendo raiva. Raiva é um sentimento assim poderoso. Poderoso. E vocês são magnetizadores. Vocês não têm a total compreensão disso, mas vocês são. Jesus esteve aqui e mostrou para vocês que são magnetizadores. Que vocês têm o mesmo potencial. Que vocês pensam e criam. Vocês desejam e acontecem. E aí você usa isso normalmente para quê? Para fazer o mal. Porque vocês são espíritos maus. A tendência de vocês é ao mal. Não adianta dizer o contrário, não adianta adorar a pílula, porque vocês são maus. E o ego agora ele chora, ele esperneia, bate pé e diz que não. Ah, mas esse cara aí, né? Ah, não é nem o cara, é a menina, né? Que é tudo mistificação. Não tem ninguém aqui. Porque se vocês fossem bons espíritos, não teria que cavar tão fundo, né? Não era um trabalho para fazer o bem, né? Seria natural, você fazia o bem, era natural. Mas é uma dificuldade para largar bebida, para largar cigarro, para largar as porcaria. É uma dificuldade para não fazer fofoca. Ah, mas é tão chato, né? Se não tem fofoca, não tem graça. Tão difícil não cuidar da vida do outro. Ah, é tão difícil estudar. Coisa chata. Difícil meditar. Difícil fazer uma oração. Difícil respirar, né? Poxa vida. É um apego pela carne tão grande que até essa questão da morte é outra coisa, né? Falou em morte, ai não, que coisa mais... Vamos falar sobre isso agora, vamos trocar para um papo mais alegre, né? Mais feliz. Vamos desvirtuar do caminho, vamos desviar ali que... né? Complicado esse papo aí. É sempre isso, né? Porque é bom eu fingir, né? Foi imposto pela sociedade de vocês. Vamos fingir que a morte não existe. Vamos fazer de conta, não. Nem existe, não. Tá bem longe. Não vai acontecer. A morte desse corpinho aqui, né? Ai, Deus o livre, né? Um apego assim, né? Meu Deus. Um apego com as coisas materiais, não é? Ah, mas o meu... Eu vou deixar minhas coisas aqui. Não, nem pensa nisso, não, nem. Porque você não é isso aqui. E aí não é aceito também. Não é aceito.
Que se eu não sou isso aqui, aí lascou, né? Eu achei que eu era tudo que eu tinha. Eu achei que as coisas que eu tinha eram eu. Era quem eu era. Eu achei que isso tinha importância. O que eu vou fazer com todas essas coisas, então? Meus irmãos, é uma fuga atrás de fuga. Vocês gostam de fugir, eu não sei como não estão cansados. Eu já teria exausto. O que o povinho para correr? Nisso vocês são bons. São bons em correr. Em fugir. Fugir. Falou de tal assunto? Opa, pera. Não, vamos. Toma nada. Eu venho sempre para falar as verdades, as mais difíceis de engolir mesmo, as que vocês não querem ouvir. É o meu trabalho, é bem legal. Eu gosto. Até porque não é a minha cara que está sendo dada por aqui, não é? E é mais fácil. Mas eu não me importei quando precisei dar a cara, não é mesmo? Já estive aqui e a história não é bonita. Como sempre, nunca é. Quem vem questionar, quem vem trazer questionamentos, é sempre visto de uma maneira errada, errônea. Acredito que hoje seja isso. Que Deus abençoe vocês.